Voltamos aqui com a correção. Questão número 4. O levantamento de dados estatísticos é muito importante para a análise do contexto social, ambiental, financeiro e etc. Segundo o censo de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2,4 milhões de pessoas em Pernambuco possuem algum tipo de deficiência conforme o gráfico abaixo. Aí a gente tem um gráfico de setores, certo? Das pessoas com deficiência em Pernambuco. Deficiência visual, 58%, deficiência auditiva, 16%, deficiência física, 22% e deficiência intelectual, 4%. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que, das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, mais da metade possui deficiência visual? Sim, pois a deficiência visual representa 58%. O Inventário Florestal Nacional no estado do Ceará mostra dados sobre as florestas e vegetações no estado. Um desses dados é sobre o conhecimento de moradores da área rural a respeito da existência de florestas plantadas nas proximidades dos seus domicílios. A gente tem ali em verde 49% que pessoas que responderam que existe floresta plantada perto da casa deles. 42% que não existe floresta plantada. E uma partezinha ali em vermelha que não sabem quantos por cento são. Que não sabem se tem floresta por ali. E a gente também não sabe qual é a porcentagem deles. Qual é a porcentagem de pessoas que não sabem se há ou não florestas plantadas? Se a gente sabe que quem sabe se tem floresta plantada, ó, floresta plantada próxima, 49%. Não possui floresta plantada próxima, 42%. 49 mais 42, 91. Se a gente pegar 100 e diminuir 91, vai ficar 9. Isso aí. 9% não sabem se há ou não florestas próximas de sua residência. Questão número 6. O gráfico a seguir mostra a distribuição do cadastro de condutores do Rio Grande do Sul em 2018. Cada letra refere-se a uma categoria da Carteira Nacional de Habilitação, como está representado na tabela. Lá embaixo a gente tem uma tabela de categoria de habilitação, categoria A, que é para motocicleta, B, que é para automóvel, C para caminhão, D para micro-ônibus, E para veículos com 2 reboques e ACC para ciclomotores. Se a gente olhar no gráfico lá em cima, qual é o setor que tem a maior porcentagem? O rosa, certo? Que é o B. A questão quer saber o seguinte: qual é o tipo de veículo que os condutores com maior percentual no gráfico podem conduzir? A maior porcentagem dos condutores são da categoria B. Então, o veículo que eles podem conduzir é automóvel, caminhonete, caminhoneta ou utilitário. Questão número 7. Estamos terminando a correção já, hein? A Confederação Nacional das Indústrias, CNI, divulgou no dia 25 de junho de 2018 uma pesquisa sobre a avaliação dos brasileiros a respeito dos serviços públicos. O gráfico mostra a porcentagem das respostas quanto à qualidade do sistema público de saúde. A gente tem ali 56% que acham péssimo, 19% que acham ruim, 20% que acham regular, 4% que acham bom e 1% que acha ótimo. Com relação ao apresentado no gráfico, responda as questões. Letra A. Qual é a porcentagem de brasileiros que avaliam os serviços públicos de saúde como ruim ou péssimo? A gente tem ali, 19% consideram como ruim, 56% consideram como péssimo. Se a gente somar os dois, dá 75%. Letra B. Pode-se afirmar que 95% dos brasileiros entrevistados reprovam o serviço de saúde pública no Brasil. Você conhece algum dos problemas de serviço de saúde pública no Brasil ou de sua cidade? Diante dessa situação, escreva um pequeno texto direcionado ao prefeito ou ao presidente, solicitando a atenção para ela. Se possível, aponte em seu texto o que poderia ser feito para melhorar esse serviço.
Olha, gente, que interessante essa pergunta. Vim bem no meio dessa pandemia que a gente está passando, né? Que a gente está em casa, de quarentena e tal. Bem interessante, né? É bom para vocês refletirem. Essa questão, essa letra B, é uma resposta pessoal. Então, vocês vão colocar com as palavrinhas de vocês. Vocês podem colocar aqui para a tia como comentário a resposta que vocês tiverem conseguido, elaborar, um textinho para o prefeito, ou para o presidente, ou para o governador. Vocês que vão escolher, tá bom? Questão número 8. Com o objetivo de adequar a exigência dos consumidores em relação à conexão 4G, uma pesquisa foi realizada entre os consumidores de uma companhia telefônica móvel. Essa pesquisa mostrou que 34% dos consumidores acham excelente, 23% dos consumidores consideram muito boa, 18% dos consumidores consideram boa, 14% dos consumidores consideram ruim e o restante dos consumidores consideram péssimo. O gráfico que corresponde a esse resultado está apresentado abaixo, dividido em partes numeradas de 1 a 5. Qual é a parte do gráfico que representa as pessoas que consideram excelente a conexão 4G? Se a gente olhar lá, excelente é 34%, certo? Ele é um maior percentual. No nosso gráfico de setores, qual é o maior percentual ali? O 3, né? O rosa. Então, é letra C. Questão número 9. O gráfico mostra a distribuição relativa dos números de passageiros transportados entre o Brasil e os 5 destinos mais procurados no ano de 2010, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ali a gente tem um gráfico de setores com o título Percentual de passageiros e destinos mais procurados em 2010, e ali embaixo a gente tem os países que foram mais procurados. Estados Unidos, Argentina, Portugal, França e Chile. De acordo com esses dados, a porcentagem de passageiros transportados em 2010 entre o Brasil e os países europeus mostrados no gráfico é de... Se a gente olhar ali o gráfico, quais são os países ali que são os europeus? França e Portugal. Então, a gente vai somar essas duas porcentagens. 16 com mais 11, 27%. Letra C. Questão número 10. Em 2012, o governo federal publicou um panfleto sobre o conhecimento dos brasileiros a respeito do consumo sustentável. No panfleto constavam o conceito de consumo sustentável, o percentual de 36% dos entrevistados que conhecem esse assunto e algumas ações a serem tomadas para o consumo sustentável. Qual gráfico melhor representa os resultados apresentados no panfleto? Se 36% conhecem alguma atitude de consumo sustentável, 64% não conhecem, certo? Então, deixa eu passar para cá. Se a gente pegar um gráfico de setor e dividir em 4 partes, a gente vai ter cada parte com 25%. Uma parte vai ser igual a 25%, 2 partes igual a 50%, 3 partes igual a 75% e 4 partes igual a 100%. Mas a nossa questão, ela quer saber, ela quer um gráfico que a gente represente as pessoas que conhecem e que não conhecem. Se 36% conhecem, 64% não conhecem. 64% ele está aqui, ó. Ele é maior que 2, mas ele é menor que 3. Então, o nosso gráfico, ele vai precisar estar com o não conhece maior do que a metade e o que conhece na outra parte restante. Se a gente olhar os gráficos lá, na letra A, as duas partes são iguais. Na letra B, quem conhece é muito mais do que quem não conhece. Na letra C também. Na letra D, quem não conhece é uma quantidade maior. Só que é um gráfico muito grande, tá vendo? É como se fosse quase uns 85% que não conhecesse. Já na letra E, a gente pode ver ali, que ele é maior que 2 partes, mas é menor do que 3 partes. Na letra D até, se vocês analisarem lá, vocês vão ver que a parte rosa, ela é maior do que 3 partes. Então, ela é maior do que 75%. Então, a nossa resposta certa vai ser letra E. Aprofundamento.
Essa questão, ela dá um pouquinho de trabalho para vocês conseguirem entender, mas ela não é tão difícil. O quadro apresenta as medalhas ganhas por 4 países nas Olimpíadas de Londres em 2012. Ali do lado a gente tem as medalhas dos Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Norte e Brasil. Qual alternativa representa o gráfico de setores que melhor representam as medalhas ganhas por esses 4 países? Como a gente tem ali muitos gráficos para poder comparar, a gente vai olhando, analisando as informações de cada um deles. Na letra A, as medalhas dos Estados Unidos de ouro, prata e bronze estão iguais. E se a gente olhar lá em cima na tabela, não são iguais. Então, a letra A está errada, porque ouro, prata e bronze estão iguais e não são iguais. A letra B é a questão que está certa. É a questão que mostra realmente qual seria o gráfico de medalhas. Na letra C, se a gente olhar lá o gráfico dos Estados Unidos, a gente pode ver que ouro com mais prata é igual a quantidade de bronze. Olha o nosso gráfico. Se a gente somar ali 1 com 2, vai dar a metade do gráfico. E não é. A gente pode olhar lá na tabela que ele tem muito mais ouro do que prata e bronze. Então, a letra C está errada. Letra D. Se a gente olhar a Coreia do Norte, o gráfico da Coreia do Norte, não tem medalha de ouro. E se a gente olhar na tabela, a gente vai ver que tem. Então, a letra D está errada porque a Coreia do Norte está sem medalha de ouro. Na letra E, se a gente olhar a Coreia do Norte, a gente vê também essa informação, que a Coreia do Norte também está sem medalha de ouro. Se vocês olharem o Brasil ali do lado também, o Brasil também está sem medalha de ouro. Então, a nossa resposta certa é a letra B. Isso aí. Questão número 2, para terminar a correção desse exercício. Vou ler aqui para vocês. O gráfico de barras mostra a distribuição dos alunos de uma escola conforme o tempo diário dedicado à leitura. A gente tem ali um gráfico de barras, ali a gente não está com setores. Primeiro a gente está com barras, ó. Menos de 20 minutos rosa, mais de 20 minutos, entre 20 e 40 verde e mais de 40 minutos azul. Qual é o gráfico de setores que melhor representa, em azul, a fração de alunos que dedicam à leitura no máximo 40 minutos por dia? Ó, 90 minutos, as pessoas que leem menos de 20 minutos. 90 pessoas, que leem menos de 20 minutos. 60 pessoas leem de 20 a 40 minutos. E 30 pessoas leem mais que 40 minutos. Então, o total dessas pessoas dá 180. A questão quer saber, no máximo em 40 minutos, quantas pessoas leem. Essa pessoa aqui lê menos 40. E essa daqui também. Então, a gente vai somar 90 mais 60, que dá 150. Agora, para a gente saber qual o gráfico de setor que vai representar. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá na questão número 10. Ó. Eu dividi meu gráfico de setor em 4 partes. Uma parte vai ter 45 pessoas, 2 partes, 90 pessoas, 3 partes, 135 pessoas e 4 partes, 180 pessoas. Se 150 pessoas que leem no máximo 40 minutos, o meu gráfico vai estar maior que 3, mas menor que 4. Se a gente olhar lá o gráfico, qual é o gráfico que representa mais do que 3 partes e menos do que 4 partes? Letra E. Certinho. Beijinho, gente. Até o próximo vídeo.